noite. Hoje nós viemos conversar sobre um tema meio estranho. A gente precisa de vez em quando sair um pouco dos temas tradicionais para pensar outras coisas, né? Hoje a gente veio falar sobre ecdise. A maioria de nós nem vai lembrar do que possa vir a ser, né? A ecdise é uma época da vida dos animais em que eles trocam de plumagem, em que eles trocam de pele, as cobras. Mas a ecdise típica, ela é aquela dos animais que possuem o chamado exoesqueleto, que é, por exemplo, o camarão, né? Ou a lagosta. São animais que têm a sua rigidez definida pela sua casca, que não só cumpre o papel de seu esqueleto, da consistência, da firmeza do animal, mas também faz a sua proteção. E é muito interessante a gente analisar a vida desses animais. Tem vários insetos que também saem da sua couraça de tempos em tempos e adquirem uma couraça muito mais mole, muito mais flexível. E por que isso acontece? Isso acontece porque a lei do crescimento, ela não é evitável, ela acontece sempre. O animal cria aquela couraça dura por fora, mas por dentro continua crescendo. E vai formando o quê? Uma tensão entre o interior e o exterior. E essa tensão vai forçando aquele exoesqueleto e vai formando já um segundo exoesqueleto por baixo, mais flexível. De modo que depois que ele abandona a casca, esse animal, especialmente animais como a lagosta e o camarão, vão ter um crescimento muito grande, possibilitado pela casca mais mole. Por que será que os animais precisam de proteção? Porque os animais todos têm os seus predadores. Isso será que tem uma figura? Será que serve para a gente pensar a respeito de nós, seres humanos? Ou é uma coisa só dos animais? Né? E é essa figura, essa comparação que a gente quer trazer, não para falar dos animais, não para fazer uma aula de ciências, né? Como parece no primeiro momento, mas para que a gente possa analisar e fazer uma comparação, uma metáfora entre isso e nós mesmos. Porque a grande maioria de nós, vive a vida com a certeza de que está vivendo num mundo cheio de predadores. É ou não é? A gente mesmo, quando sai daqui, já sai num horário meio estranho, não é verdade? E já sai com o olho para frente, para os lados e para trás. Fala a verdade. É ou não é? Todo lugar você tem a impressão, andando na rua, que está cercado de predadores. Assistindo a televisão, quando vem as notícias da política, essa impressão de que o mundo está cercado de espertos, de quem quer arrancar tudo um do outro, aumenta. E aí você tem mais a certeza ainda que está cercado de predadores. E na família isso acontece também? Não, família de espírito é só harmonia. Essa risada denunciou, gente. Não é para rir assim. Por tudo quanto é lado, a gente tem essa impressão de que o que está valendo ainda no mundo é a lei do mais forte, do mais esperto, do mais agressivo. E por causa disso, nós também vamos criando as nossas
coraças no nosso exoesqueleto. Só que essa coraça nossa, que a gente cria a pretexto de proteção, ela também nos impede de crescer. E vai criando nas nossas almas uma tensão muito grande entre a necessidade interior de crescer e essa ânsia por se proteger dos predadores. E essa tensão é uma boa parte da nossa tristeza, da nossa angústia, vem dessa tensão. Então vamos estudar hoje o que é que forma a nossa coraça, o que que faz as nossas defesas, o que constitui a nossa comparação aqui do exoesqueleto, que faz com que a gente pareça protegido, mas na verdade cerceie, impeça o nosso crescimento. Vamos lá. Eu vou dar 3 sentimentos para vocês que a gente cultiva a pretexto de proteção, mas que na verdade prendem a gente, escravizam a gente. E que se a gente não tiver consciência, nós vamos ficar mesmo presos dentro de nós mesmos. O primeiro chama-se medo. A gente acha que medo é uma coisa ruim, mas quando você vai ver na psicologia, só alguns doentes mentais graves não possuem medo de nada. E essas pessoas não podem nem atravessar uma rua. Sem medo, você não consegue atravessar uma rua. Você vai andando. Você simplesmente vai andando. Não tem noção do perigo. É que nem criancinha. Ou que nem cachorro de madame. Cachorro de madame abre o portão e ele sai atropelado na primeira esquina. Já cachorro de rua para na beirinha, olha para um lado, olha para o outro e não é atropelado não. Aqueles que foram não estão aí para contar. Medo. O medo é uma defesa natural do ser humano, mas a gente deixa esse medo se avolumar e a pessoa acaba vendo perigo onde nem existe, chifre e cabeça de cavalo. Isso acaba se tornando uma doença mental chamada pânico. Pânico é uma doença terrível. A pessoa imagina perigos por tudo quanto é lado. Ela olha para todo mundo é o possível assaltante, todo mundo, nossa, aquele medo glorifica. Não é um medo ocasional que você tem e que é útil para você passar uma situação de perigo qualquer. É um medo que cronifica, a pessoa não consegue fazer nada na vida. Ela sai de carro, tem gente que tem pânico com carro. A pessoa não consegue andar de carro, porque tudo dá a impressão que vai ser acidente. Por exemplo, isso é só um exemplo, mas tem vários. Tem gente que tem pânico do sexo oposto. Tem pilantra na vida? Tem, de ambos os sexos. Mas se você achar que tudo quanto é pessoa é pilantra, você não se relaciona mais com ninguém. Você vê pilantras em potencial em todo mundo. Ninguém é confiável. A vida parece um trem fantasma. A cada 2 metros é um susto. Essa pessoa se assusta por tudo. Então o medo, que é até certo ponto uma necessidade, a partir de um certo ponto torna-se uma doença grave, que impede a pessoa de trabalhar, de sair na rua, de fazer quase qualquer coisa. Tem tratamento. O tratamento ele é psiquiátrico e é também espiritual. É psicológico, psiquiátrico e também espiritual. Por quê? Porque é claro que quem é dominado pelo medo convida individualidades também dominadas pelo medo. E uma reforça a outra. Uma aumenta a outra. É que nem 2 pessoas que têm pânico por motivo diferente saindo das ruas na rua.
uma joga o medo para cima da outra. Se isso acontece entre dois encarnados, acontece também. Não é propriamente uma obsessão, é simplesmente uma atração de sintonia, uma atração de similares, e que potencializa e aumenta e afunda as pessoas no medo. Então precisa dos 3 tratamentos. Qualquer lugar que faça tratamento espiritual que fale para você assim, esqueça a ciência, larga a medicina, você larga o centro. Vai embora, sai correndo. Isso é enganação. Isso é enganação. Um tempo atrás saiu no Fantástico um padre que atendia as pessoas e falava que tudo era espiritual. Fazia a reza dele, punha as mãos e falava para largar de mão no médico. Isso é crime. Isso é crime. De jeito nenhum pode fazer uma coisa dessa. Tenho certeza que vocês não fazem, e se encontrar alguém que faça, tem que puxar a orelha. Isso é grave. Qual é o outro componente da nossa couraça espiritual que faz a gente, a título de proteção, se aprisionar dentro de nós mesmos? Qual é o outro? O primeiro, que a gente cita aqui, é o medo. O outro é a mágoa. Como é que é formada a mágoa no coração da gente? Alguém lhe faz mal e você guarda um sentimento ruim contra aquela pessoa. Você guarda um amargor contra aquela pessoa. Você tem desejos de vingança, tem ódios, raivas. E isso é uma coisa que a princípio você faz para quê? Macaco velho não mete a mãe com buga. Você levou uma paulada da vida, você já se protege. Mas essa proteção da mágoa, ela precisa ser muito bem investigada dentro da gente. Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, fala que a mágoa é uma pedra incandescente, como uma pedra que você pega de dentro da churrasqueira para acertar em alguém. Aquela pedra vermelha, você pega para acertar no senhor lá atrás. Acertar nele é uma possibilidade, porque ele pode olhar, ele pode desviar, eu posso estar com pontaria ruim, mas queimar minha mão é uma certeza. Então a primeira pessoa que é prejudicada pela mágoa não é a pessoa que errou com você. A vingança e a mágoa, outra comparação que as pessoas fazem, é como você tomar um veneno e esperar que o outro morra. Então eu tomo aqui uma talagada de veneno e fico olhando para a pessoa para esperar, vai morrer, vai morrer. Não, a mágoa mata, a mágoa resseca a gente. É a gente que a mágoa resseca. Tá bom? A terceira causa, o terceiro formador dessa nossa couraça, que em vez de, a título de aprisionar, a título de proteger, nos aprisiona. O terceiro componente da nossa couraça chama-se pré-conceito, que é parentezinho da mágoa. Só que ele tem um a mais do que a mágoa. Ele generaliza. Então a pessoa teve um problema com um homem ou com uma mulher, passa a falar assim: homem é tudo igual, só muda de endereço. Cristaliza uma imagem do negro e fala assim: negro, quando não faz na entrada, faz na saída. E assim é com o nordestino, assim é com o japonês, assim é com o jovem, assim é com o idoso, assim é com... A pessoa pode ter preconceito praticamente contra qualquer pessoa. Pode ter preconceito com o japonês. Não tenho preconceito com o japonês? Eu não vou falar qual é, porque o ambiente não permite, certo? Mas tem preconceito. Tudo quanto é raça, tudo quanto é situação, faz com que tenha um preconceito. Não, fulano é careca. Vocês não lembram na época da escola? O que era motivo para um tirar sarro do outro? Se a pessoa tinha orelha de abano, sarro. Se a pessoa era alta e magra, sarro. Se era baixinha e gorda, sarro também. Se era forte, era burro. Se era loira, era burro. Não tem jeito, gente.
jeito. Tudo pode ser motivo. Todo mundo aqui já foi, sei lá, bullying agora. Na época da minha infância tinha outro nome, era prejudicado. As palavras feias a gente não pode usar aqui, né? Então você era prejudicado na escola porque falavam mal e encanavam você ali, falando. O aluno, ninguém queria ir para a escola. Às vezes era uma menina, tinha seio grande, era ridicularizada. É tudo assim, tudo é motivo das pessoas tirarem sarro. E isso tem uma brincadeira na escola que até certo ponto faz parte. A gente também precisa aprender a lidar com isso. As mães da gente certamente falaram para vocês o que a minha falou para mim. Não liga, mesmo que você fique nervoso, faz cara de paisagem. Porque se você mostrar que você ficou irritado, aí é que o pessoal, aí que eles montam mesmo em cima. Mas tudo isso, fora o ambiente lúdico de brincadeira da escola, na sociedade, acaba fechando. Então eu tenho preconceito contra gay e fecha uma boa parte das relações que eu podia ter na minha vida, porque eu tenho preconceito. Você, quando tem preconceito, você não consegue conversar com a pessoa. Dá uma ziquezira, você não consegue conversar. Negro, a mesma coisa. Baiano, a mesma coisa. E tudo isso vai fechando a tua vida. A mulher, para mim, é só para aquilo e acabou. Tem muita gente que é assim. E vai fechando, vai apequenando a vida. E a tua vida vai ficando mesquinha. Por quê? Porque cada ser humano da terra é como se fosse um livro deixado para a gente por Deus. É como se fosse um material de estudo que Deus deixou para você. Se cada pessoa é um livro, quantos livros você tem para ler? Nossa Senhora, são 7 bilhões. Aí eu tenho preconceito com mulher, 3 bilhões e meio. Já fechou para mim. Aí eu tenho preconceito com pessoa que tem uma pele um pouquinho mais escura, outros 1 bilhão já foi embora também. Ou mais. Aí eu tenho preconceito com... E vai. Cada preconceito que eu tenho vai fechando. É como se tivesse numa biblioteca que tivesse 7 bilhões de livros e no final você ficasse com 3 ou 4. Porque quem apequenou, quem condenou a pessoa a ter 3 ou 4 livros? Quem foi? Foi ela mesma com seus preconceitos, que ela estabeleceu para a defesa, mas que na verdade empobreceu, apequenou, amesquinhou a vida dela mesma. Vocês entendem essa comparação do exoesqueleto, da couraça, da lagosta, com as nossas couraças? Nós temos couraças. E se a gente não aprender a largar as couraças, a gente não cresce. Que nem a lagosta. Então nós precisamos aprender a largar as couraças. Mas como é que a gente faz para largar as couraças, Maurício? A lagosta vai lá, chega uma hora que ela larga dela e sai. E nós? Como é que a gente faz? A gente entrou aqui e nem sabia que tinha couraça. E como é que vai saber para largar? Pois a receita está no livrinho, não esse aqui. Está naquele livrinho famoso, pequenininho e fantástico, chamado O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente guarda a mágoa das pessoas, qual é o remédio? Para quem guarda muita mágoa, para quem fica pesado, rancoroso, odioso, com raiva. Qual é o remédio que Jesus apresenta para a gente? Ô gente, essa vai cair na prova. Se não souber, eu vou anotar o nome de todo mundo. O que a gente precisa fazer com as nossas mágoas? Qual é o remédio? É o perdão. É o perdão. Então a pessoa errou com a gente precisa aprender a perdoar. Perdoar é fácil?
Tanto que ninguém lembrou aqui. Mas o perdão nem é suficiente. Precisa ser uma coisa a mais que o perdão para começar. Mas tem uma coisa a mais que o perdão e eu vou explicar para vocês o que é. Um pai e uma mãe que tem um filho, 1 ano de idade, 11 meses, que começa a caminhar, tropeça e cai. O que o pai e a mãe fazem? Vamos supor que seja um pai e uma mãe que chegue para a criança e fale assim: seu incompetente, seu burro, você nunca vai ser capaz de andar, você nunca vai dar em nada, e fala meia hora na cabeça da criança. Está certo isso? Por que não? Ele não errou? Por que não está certo? Oi? É simples, gente. Ninguém caminha sem cair. Você, quando teu filho caiu, ele estava começando a andar, você precisou perdoar ele? Não. Por que não precisa perdoar? Porque a gente compreende. Eu sou assistente social. Vocês devem acreditar no que eu vou falar. Talvez vocês até conheçam gente assim. Tem gente que é tão ignorante sobre criança, que quando está lá com 3, 4 anos, que a criança já saiu da fralda, mas dá uma crise qualquer. Por exemplo, primeiro ano de escola, você leva para a escola, a criança fica insegura e às vezes faz o quê? Xixi na calça. Se o pai e a mãe forem ignorantes, vão dar umas palmadas para ele parar de ser bobo, para ele parar de desobedecer os pais, porque eu já falei para você para parar essa mania. Vai lá e come o couro. Só que bateu na criança, a criança se sente mais insegura e aí faz mais xixi. E aí a pessoa pode achar que a saída é bater mais forte, porque não aprendeu com mais fraco, tem que bater mais forte. Bateu mais forte a criança, não é porque ela quer, é do sentimento, e ela acaba urinando mais, às vezes até fazendo um na calça também. Quando é que para isso? Às vezes para no conselho tutelar, às vezes para numa delegacia de polícia. Então eu estou dizendo para você que o perdão é muito importante para a gente aprender a sair das nossas prisões de mágoa, de dignidade, de orgulho. Mas há um avanço ainda maior. Nós precisamos aprender a compreender as pessoas. A compreender que o erro, por trás de todo erro está uma ignorância. Todo erro. Ah, mas mesmo o crime mais pesado, qual foi o maior erro que a humanidade já cometeu? Vamos lá. Quem fala um erro bem feio que a humanidade cometeu? Oi? A crucificação de Jesus. Esse foi o maior erro da humanidade. Mais que matar os judeus no campo de concentração, mais que a escravização dos negros, que foi um crime bárbaro, mais que o extermínio dos índios no Brasil, que foi um crime absurdo, mais que tudo isso, porque a gente sabe pela reencarnação que todos esses crimes que a gente sofreu, que cometeu, está errado quem cometeu o crime, mas quem passou não é vítima gratuita, fazia parte da programação dele passar por algum sofrimento. Mas teve um que veio na Terra que não merecia nenhum sofrimento. Quem é? Jesus. E o maior crime cometido contra alguém na humanidade, pela gratidão que a gente teria que ter. Vocês entendem por que é o maior crime? Porque a gente tinha que ter uma gratidão absurda para o Messias, para o Cristo, e a gente torturou, julgou, cuspiu, ficou a lança aqui do lado, traiu, vendeu, os amigos, os maiores discípulos, um traiu e o outro negou. É um absurdo. Então o maior crime. Sabe qual foi a sentença do juiz Jesus no alto da cruz? Para aqueles que tinham matado ele? Para aqueles que tinham traído? Para aqueles que tinham negado?
perdoa. Mas por que ele pediu perdão para Deus pelas pessoas? Qual foi a justificativa que ele apresentou para Deus para pedir perdão para todo mundo que prejudicou? Qual foi? Eles não sabem o que fazem. Então, para aqueles de vocês que estavam em dúvida se todo mundo que erra por ignorância, ouçam Jesus no alto da cruz, falando, pedindo a Deus por toda aquela massa que xingava ele, que cuspia nele, pelos soldados que cutucaram, pelo mau ladrão que duvidou dele ainda, pelos discípulos que sumiram todos, pelos curados que não apareceu nenhum para falar esse homem é justo, ninguém. Por todos aqueles ele pediu perdão, alegando para Deus a ignorância dos errados. Aí alguém pode falar assim: mas Maurício, o senador da Lava Jato, ele é ignorante? Quando apresenta o sistema de lavagem de dinheiro lá no Jornal Nacional, manda para uma offshore, já começa por aí, a gente nem sabe direito o que é uma offshore. Então, manda o dinheiro para uma offshore, passa daqui para o banco no paraíso fiscal, depois muda para outro, faz aquela trajetória toda. Você acha que aquilo é coisa de gente burra? Adolf Hitler, que deixou como legado para a humanidade a publicidade, as bombas V1 e V2 que levaram a corrida espacial entre Rússia e Estados Unidos, uma série de avanços científicos. Vocês acham que Hitler e seus asseclas eram burros? Pois eu vou falar para vocês que eram, todos eles, mas não de uma burrice cerebral, de uma burrice intelectual. Intelectualmente eles eram muito bons, mas eles eram ignorantes da realidade espiritual. E ali eles eram completamente ignorantes. Porque aqueles de nós que erramos para tirar uma vantagenzinha aqui, a gente entende o que da vida espiritual? Entende o que das consequências dessa vantagenzinha que se tira? Se entendesse isso, a gente ia perceber que o cara que erra aqui na terra é que nem drogado da Cracolândia. O drogado, para ter 15 minutos de euforia, 15 minutos, porque só conta a primeira. Na segunda ele já está deprimido, nem fica tão bom assim, já vai ficando cada vez pior. Para ter 15 minutos de euforia, ele compromete a vida toda. O suicida em geral, que se mata aqui achando que vai fugir das dores, vai levar esse peso por várias vidas. Que malandragem é essa? Que inteligência é essa? Tem relatos dos amigos espirituais que falam que Hitler precisou ser transferido para um outro planeta. Acho que é Plutão que seria um planeta prisão. Por quê? Por misericórdia de Deus. Ele aqui tinha angariado tanto ódio, mas tanto ódio das pessoas, que ele não conseguia mais desenvolver, ele não conseguia mais nada, porque ele estava super perseguido. Aí você imagina o maníaco do parque, um serial killer qualquer, um Osama Bin Laden, tanta gente ruim que teve. Como essas pessoas precisam muito da misericórdia de Deus, e eles vão perder milênios da vida dele para ter tido poder no máximo 3, 4 anos. Isso é inteligência? Desde quando isso é inteligência? Isso é ignorância. Então nós precisamos olhar os errados e falar como Jesus: perdoai, eles não sabem o que fazem. Não sabem. Então, a gente precisa aprender a perdoar e a compreender o erro das pessoas e entender que são criancinhas que, querendo andar, tropeçam e caem. E aí você fala: é ignorância. Ele vai tentar, vai cair até que aprende. Tem suicidas que se matam a mais de 20 vidas sucessivas.
porque ele acabou criando um vício. Vocês sabem bem o que é esse vício. A pessoa, quando está acostumada no álcool e gosta de futebol, ela bebe quando o time perde, porque ela fica triste. Mas quando o time ganha, ela também precisa beber porque ele está alegre. E quando empata, ele também precisa beber porque está mais ou menos. Quer dizer, ele acostumou, ele se viciou. Não viciou o próprio corpo, ele viciou a mente naquilo. Então, nós precisamos aprender a perdoar e a compreender. Esse é um avanço muito interessante. Estudar a psicologia pode ser muito interessante, mas estudar o comportamento, você sem saber faculdade nenhuma, até às vezes sem saber ler um livro, você sabe ler a alma das pessoas. E os livros espíritas que falam lá do tempo da escravidão, falam do senhorzinho inteligente que foi estudar em Paris, falam do senhor de escravos que era também muito poderoso, sabia muita coisa, da sinhazinha que era muito sabida, para o padre que era formado em teologia, pois todos eles, na hora da porca torcer o rabo, quando a coisa complicava, eles iam atrás do preto velho. Do preto velho que não sabia nada, ignorantão, mas quem salvava, quem dava a erva, quem fazia o passe, quem dava a orientação espiritual, não era nenhum dos letrados dele. Todos eles precisavam de noite, envergonhado, né? Ia lá pedir conselho e pedir passe, pedir ajuda do preto velho. Isso acontece muito. Às vezes envergonhado, carro chique, para em tenda de umbanda, vem em casa espírita, vê assim todo mundo meio pobrinho, fala, mas vem, toma passe, faz cirurgia espiritual. Por quê? Porque não é a casta, não é o preconceito, não é a beleza dos ambientes. Tem um super templo lá em São Paulo, mega templo, sei lá como é que é o nome. Quantos bilhões custou aquilo? O Vaticano, quanto dinheiro tem aquelas paredes cobertas de ouro? Se for pelo preconceito, é lá que você vai encontrar o bem. Mas onde está Jesus? Que não tinha uma pedra onde encostar a cabeça. Será que ele está no ouro? Será que ele está nas pedras? Será que ele está nos bilhões? Tudo isso está lá no Evangelho. Nós precisamos muito estudar o Evangelho. Vir nos cursos da casa e estudar é bom. Vocês não têm curso de Evangelho aqui? Venham e façam. Primeiro, função fundamental. Segunda maneira de estudar o Evangelho: façam o Evangelho no lar. É absolutamente imprescindível. Vir só aqui tomar passe e esperar que a vida esteja limpa é que nem o morador do lixão que dorme no lixão e que sai de vez em quando ali, toma um banho e volta para dormir no lixão. Ele fica limpo? Se vocês vierem para a casa espírita, tomarem passe, receberem atendimento, ouvir palestra, saem daqui melhor, saem daqui mais aliviado. Mas e a casa? Quem faz a faxina espiritual da tua casa? Quem é? Ah, o anjo da guarda. A gente joga para ele, coitado. Nem Jesus curava as pessoas sem a ajuda das pessoas. Quando ele curava, ele falava: a tua fé te salvou. Então quem aqui esperar que o Espírito Protetor, a vozinha que já morreu, Jesus, o anjo, sei lá quem, vai limpar a tua casa sem a tua ajuda, esquece. A ajuda vem, mas o céu ajuda quem se ajuda. Ajuda-te e o céu te ajudará. Essa é a regra de Jesus. Então, a gente precisa ler o Evangelho na casa espírita para ajudar a pegar umas luzes maiores, fazer o Evangelho em casa, porque aquilo você chama um monte de gente boa que ajuda a tirar as cracas, as invejas, as malquerenças, as dúvidas que tem dentro de casa. E precisa estudar o Evangelho na vida.
estudar o Evangelho no trabalho, no trânsito, porque para todas as coisas serve o Evangelho. Você perceber que a lição de Jesus não estava para as igrejas. A lição de Jesus não é para a gente ser um bom igrejeiro. Eu sou lá e eu sei falar bonitinho. Eu vou lá no centro espírita e faço uma cara e uma fala de centro espírita. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Isso é fácil, gente. Isso eu também sei fazer. E do portão para fora? E do portão para fora? Quem que é bom no portão para fora? Quem sabe perdoar? Quando eu falei aqui em perdoar, vocês nem lembraram da história, tirei ponto de todo mundo. Todo mundo com ponto negativo. Vocês vão ter que suar para recuperar esse ponto. Brincadeiras à parte, gente. Há quase todas as citações do Evangelho a gente sabe repetir. Uma pessoa fala no início, vocês já terminam. É ou não é? A gente já sabe. São 2000 anos estudando o Evangelho. Mas praticando a gente não tem nada. E esse é o momento chave das nossas vidas. É agora ou nunca. Quer dizer que se a gente não passar agora na transição planetária, a gente vai para o inferno, ser cozinhado no azeite quente? Tem gente que acha isso. Tem gente que acha isso. Todo mundo depois que morre dorme até o dia do juízo final. Quem não passar vai para o inferno. Ou então antes disso, né? Tem lá o purgatório, tem o inferno, tem o céu. E a pessoa que errou nessa vida vai lá queimar até o fim dos tempos. Como a maioria, quase todos, se não 100% de nós erramos bastante, o inferno vai ficar chapado, sobrecarregado. Mentira! Quem não passar pela transição planetária vai para um outro planeta parecido com a Terra, ou exatamente como era a Terra, só que há 20 mil anos atrás. Pelo menos você vai ter certeza que não vai ter problema com pirueiro, laptop, com cobertura de celular, você não vai ter problema. Por quê? É a Terra na época das cavernas. Que a pessoa, para sobreviver, tinha que dormir com o olho aberto e fechado. Nós mesmos, perante os nossos avós, se os nossos avós soubessem que a gente às vezes consegue a sobrevivência com 6 horas de trabalho, eles já falaram, vocês são vagabundos. Na época da Revolução Industrial, a pessoa precisava trabalhar 16 horas e acorrentado na máquina da indústria. Veja no livro de história. Hoje, quem trabalha 8 acha que trabalha muito. Trabalhar 6, dá para trabalhar 4. E cada vez a gente precisa trabalhar menos, por quê? Porque Deus, a vida, está dando liberdade. E quando a vida dá corda para a pessoa, é para saber o quê? Agora nós estamos tendo liberdade, porque é aí que a corda torce o rabo. É aí que mostra quem é quem. Quem tem boa intenção, quem tem boa índole. Porque enquanto você tem que trabalhar para comer, tem que fazer as obrigações todas, cuidar de filho, trabalhar, você é mandado pela vida, você não toma decisão. É aquela roda viva, o tempo todo. Aí os filhos saem de casa e você se aposenta quase ao mesmo tempo. E aí fica que nem cachorro que correu atrás da roda. O carro para e o cachorro olha a roda e fala, o que eu faço agora? Nós somos a geração que menos tempo precisa para sobreviver, para trabalhar, para fazer as coisas. Claro que cada pessoa tem uma história diferente, mas no geral, na média é isso. Mas o que você tem feito com o seu tempo? O que você tem feito com o seu pensamento? Não adianta você ter poder, você precisa usar bem. Porque o nosso poder não está em Brasília. O poder real do homem não está no cofre. O teu poder está no teu pensamento. Tem um ditado popular que a gente no Espiritismo amplia um pouco. O ditado popular é: diga-me com quem andas, te direi quem és. Isso serve para o Espiritismo, mas a gente amplia.
Diga-me o que pensas e o que sentes. Se você souber o que você pensa e o que você sente, eu vou te dizer com quem você anda. Você quer saber? Tem gente que é assustado com o espiritismo e fala assim: ai, você está vendo espírito perto de mim? Né? A gente fala que é espírito, a pessoa já... Você está vendo espírito perto de mim? Aí eu, só para piorar a situação da pessoa, falo: tô. Eu não sou vidente, mas eu falo só para piorar. Daí eu pergunto para a pessoa: você acredita em anjo da guarda? Acredito. Você acha que ele tem corpo? Não, então é espírito. Então você tem um espírito desde que nasce até que morre. Todos nós sempre temos um espírito verdadeiro. Só o anjo da guarda? Infelizmente, não. Diga-me o que pensas e o que sentes, e eu te direi com quem andas, e aí sim eu te direi quem és. Se você quer saber que tipo de espírito está acompanhando você, a tua família, o teu trabalho, é só analisar o pensamento que prevalece ali. Então você liga a televisão e fica com raiva, fica com ódio das pessoas. Aqueles locutores de programa policial fazem todo mundo ficar com ódio, todo mundo fica inseguro. E ali a tua casa vai escurecendo, vai apodrecendo, vai ficando até fedorenta. Vocês podem não acreditar, mas a má sintonia espiritual fede. Tem médium que é mais sensível e sente cheiro ruim, não sabe de onde. Divaldo Pereira Franco fala que ele ia visitar Chico Xavier e estava andando assim, aquele cheirão de perfume. E ele: como assim? De uma hora para outra a pessoa vai ter perfume? Tudo bem, mas você vai lá, toma um banho e volta mais cheirosa. Mas assim está andando contigo e de repente fica mais cheiroso? Nada. Isso era Chico Xavier emanando dele e das companhias espirituais um perfume espiritual. Ah, tem disso? Tem. Estude. Não é só Chico. Um monte de santos da Igreja Católica também produziram o mesmo efeito. Nós precisamos perceber que a nossa defesa não está no medo, não está no preconceito, não está na mágoa. Não está. De onde vem toda a defesa real do ser humano? De onde? Está lá na Bíblia. Essa também vai cair na prova. Todo bem vem de Deus. Não tem patuá. Tem gente que acha que patuá protege. Ah, se eu acender vela do meu tamanho, protege. Se eu tiver, sei lá, tem gente que dorme. A minha avó dormia ouvindo missa, gastava a pilha, coitada, do radinho dela. Mas ouvia aquela missa dormindo e achava que tinha proteção por causa dele. Tem gente que vem no centro espírita, nem consegue ouvir a palestra. Passa aqui pensando mais no: ah, se eu for lá eu vou sair protegido. Sai não, gente. Você sai aliviado, é diferente. Assim como está no Evangelho. Jesus, o maior médium que já teve na terra, falava: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ele não resolvia o problema de ninguém. Aliviar resolve o problema? Resolve não. Então você vem aqui, em qualquer casa de oração, em qualquer tratamento espiritual, você vai ser aliviado. Mas a solução do teu problema está em você. Largar essas defesas que só te prendem. Largar as mágoas e aprender a perdoar, aprender a compreender. Superar o preconceito e falar assim: não é verdade, isso é uma mentira, uma pseudo-proteção. A tua verdadeira defesa está em Deus. Ah, mas Deus como? Vou colocar adesivo no meu carro? Não. Deus é amor. Você precisa olhar em tudo que acontece à tua volta e ver o amor acontecendo. Um cachorro bem cuidado, ele te dando atenção, ele buscando carinho teu, isso é o quê? É amor, gente. Uma plantinha
não achava jeito para ela, estava secando, às vezes a fruta seca até por excesso de água, sabe disso? Então, quando você acha um jeito, o sol certinho para ela, um lugar bom, você sente ela florescer. E uma planta florescendo é amor. O sol nascendo, quem aqui acorda cedinho todo dia e vê o sol nascendo, a maioria está dormindo. A maioria não vê o sol nascer. E o sol nascer é um espetáculo diário de esperança, de força, de vida. E a gente roncando. Uns porque acabaram de chegar em casa, grog, e outros porque demora para acordar mesmo, até pegar a primeira, até pegar no campo, já demorou. Então, nós precisamos olhar o Evangelho, não mais como mais um patuá. Tem gente que olha o Evangelho como um patuá. Vocês já viram aquelas Bíblias que tem dourado aqui no... Então a pessoa põe na sala, põe um pedestal como aquele ali, põe a Bíblia ali, achando que aquilo vai proteger a casa. Tá não, gente! Bíblia dourada não protege a casa. Espada de São Jorge não protege a casa. O que protege a tua vida é a tua sintonia. Se você cultivar um bom sentimento e um bom pensamento, você vai ter só boas companhias e boas ações. Se você fraquejar, se você se deixar levar por sentimentos ruins e pensamentos ruins, certamente a tua vida vai atrair más companhias. Na terra, o que acontece quando a pessoa está num ponto de droga, 3 horas da manhã, cercado de traficante? Vai acontecer coisa boa? Tem jovem que fala para a mãe assim: ah, mas eu não estou traficando, não tem problema nenhum. Ah, é? Sei. Dá uma batida policial. O policial vai com calma falar com todo mundo e vai falar assim: não, eu sei, esse aqui não é, vai para casa. É isso? Não vou generalizar, mas tem maus policiais que até pegam um saquinho e põe no bolso da pessoa. Por quê? A pessoa fez alguma coisa errada? Ela estava na hora errada, com más companhias, num lugar que ela não devia estar. Nós é a mesma coisa. Só que quem determina aonde você está de verdade é aqui, ó. E aqui, se você se deixa levar por sentimentos ruins, por mágoas, por medos e preconceitos, eu digo para você, é a receita certa para você afundar. Se você quer de verdade que a tua vida melhore, busque sim a sua casa de oração, a sua casa de sintonia que você mais precisa, porque o alívio é fundamental. Você está com uma dor de cabeça muito pesada, você não quer que alguém tire aquela dor de cabeça? Opa! O alívio é muito importante. Venha sempre até essa casa. A casa vai estar sempre de portas abertas. Mas nós temos o dever de falar que não é a solução. Que a solução não está aqui dentro. Que a solução dos teus males está aí dentro. Aonde? Dentro de você. Resolveu aqui dentro, resolve lá fora. Você faz a tua mudança interior e a mudança exterior acontece. Não que você vai parar de ter problema, não é isso. Mas tudo se modifica quando você começa a olhar os problemas como lições dadas por Deus, para o teu crescimento e para a tua cura. Quem tem filho pequeno, já teve o filho, certamente já fez 42, 43 de febre. É ou não é? Quando fez essa febrona, você deu o que para ele? Tem várias marcas, mas é um remédio horrível, amargo. 25 gotas geralmente, se for pequeno, 20 gotas. Mas é horrível, gente. Tem gente que enche de açúcar. Fica bem ruim também, só que doce, mas é horroroso. No momento que o amargor, o remédio amargo da vida bate na língua da criança, qual é a tendência da criança? Cuspir.
A criança está até pronta para cuspir, mas aí ela levanta o olhinho. Se ela encontrar lá em cima um olhar firme, amoroso, mas firme, e falando o que para ela? Engole, que é para o teu bem. Você que está passando por amargor, você que está passando por amargor e acha que é punição de Deus, que é maldade da vida, que é maldade dos outros, pensa nisso que eu acabei de falar. Essa amargura, gente, não é punição, não é maldade. Essa amargura é o quê? Remédio. E quando a amargura bater e você se revoltar e pensar em cuspir, você pode fazer o quê? Levanta seu joinha. Levanta. Lá em cima você vai encontrar uma fala amorosa e firme, falando o que para você? Engole, que é para o teu bem. E aí você engole, aquela febre passa, porque a criança que cospe, o que acontece com ela? A febre aumenta mais, vai para uma UBS, vai para uma UPA, às vezes tem que mergulhar a criancinha, bebezinho, num tanque de água fria. Vocês já viram isso? É de dar dó. Se você não aceitar o remédio amargo da vida, se você cuspir fora, se você se rebelar contra Deus e contra a vida, é uma certeza. Deus nunca desiste de nós. Parece bonito, né? Mas isso quer dizer o seguinte, que vai vir um remédio. Você achava ruim? A vida estava ruim. Estava bem ruim, a pessoa se suicida. Toda aquela angústia, todo aquele mau sentimento, ela vai levar com ela depois da morte. Só que ainda por cima vai ter toda a angústia do suicídio. A vida dela melhorou? Pensem comigo. A receita continua sendo o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ali está a saída. Tome o seu passe, receba o seu alívio, mas busque o Evangelho na casa, busque o Evangelho no lar e busque o Evangelho na vida. É ali que a gente vai se transformar, porque tudo que a vida traz para você é remédio. E a gente tem que engolir, que é para o nosso bem. Essa mensagem de hoje veio desse livro, Grãos de Mostarda, porque a gente todo dia coloca pequenas mensagens. Aqui eu reuni 240 no Facebook, porque isso ajuda as pessoas a exercitar, a buscar no dia a dia o que a gente pode estar querendo buscar. Vocês já viram o calendário da Seishinoye? Ah, eu sou fã. Eu sou fã. Aquele calendário é de Deus. Ai, Maurício, você está colocando azeitona na empada alheia. Estou não. Quem acha que o Espiritismo compete com o bem de outras religiões está completamente enganado. O Espiritismo não briga com as outras religiões, ele está a favor do bem aonde quer que ele esteja. Aonde quer que ele esteja. E aquele calendário da Seishinoye, meus amigos, aquilo é da luz. Usem isso para o exercício. Pensem sobre a vida. Não adianta só viver, a gente precisa aprender, se transformar e se melhorar. Muito boa noite, obrigado a todos.